Começa agora mais um Vida e Saúde. Você é muito bem-vindo ao nosso programa. Você pode aprender junto com a gente, você pode crescer e você pode ter, sim, mais qualidade de vida. E no programa de hoje a gente conversa um pouquinho sobre bactérias e outros organismos que ficam no nosso quarto. O que a gente pode fazer, se a gente pode conviver saudavelmente com eles ou não. Daqui a pouquinho tem uma conversa especial sobre esse assunto. Também vamos conversar sobre outro assunto muito importante, que é a falta de apetite das crianças. O que a gente, os cuidadores, os pais, os adultos que convivem com crianças podem fazer para despertar o apetite das crianças? Também tem um papo muito interessante sobre cabeça torta em crianças ou a plagiocefalia posicional. Daqui a pouquinho no Vida e Saúde, que está só começando, você pode interagir com a gente a hora que quiser, novotempo.com/vida e saúde. Esse é o nosso blog, lá tem receitas, dicas, artigos. Tem também o nosso portal de saúde, vidasaude.tv, onde tem conteúdos exclusivos que você pode se beneficiar a hora, o momento mais oportuno para você. Indica para os seus amigos também, porque coisa boa a gente tem que passar para frente. Agora sim, eu converso com a Márcia de Paula, ela que é bióloga. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda a mais um Vida e Saúde. Obrigada. Ela esteve com a gente, vai falar também durante toda essa semana sobre assuntos relacionados a organismos, micro-organismos, bactérias, enfim. Hoje o assunto é bactéria ou organismos do quarto. A gente convive com muita poeira, coisa que, por mais que a gente limpe, tá sempre, a gente passa um dedinho ali e a gente consegue ver um pouquinho de poeira. O que está contido nessa poeira, Márcia? Então, nessa poeira a gente pode ter bactérias, que são micro-organismos, esporos de fungos também. E ácaros. Os ácaros que existem na poeira dos quartos, da sala, eles são os principais causadores das alergias nas pessoas. E o pior, os ácaros, eles se alimentam das escamas do nosso corpo. Então, quando a gente toma banho, esfrega o corpo, quando a gente troca de roupa, essas escamas de pele, que a nossa pele está sempre se renovando, elas caem no chão e servem de alimento para esses ácaros. Então, para a gente evitar a presença dessas, tanto de fungos, como de bactérias, como desses ácaros, uma boa coisa é lógico que a gente está acostumado a fazer, tá sempre limpando o quarto, né? Passando a vassoura, um pano úmido é bom, mas também não é bom deixar umidade, porque os ácaros gostam de umidade. Eu pensei que eles gostassem de... Eu imaginei que fungos, sim, preferiam um ambiente mais úmido e os ácaros mais seco, então não. Não, os ácaros gostam de umidade também. Tem fungos que gostam de ambientes mais úmidos, tem fungos que gostam de ambientes mais secos. Então, outro problema são os tapetes, né? Porque nesses tapetes você pode ter esses micro-organismos e esses ácaros se acumulando, né? Ser um verdadeiro viveiro de... Sim, carpete é um problema sério, porque você tem a poeira acumulada no fundo do carpete que nunca se consegue limpar, né? E aí você pode ter aí micro-organismos realmente que podem ser nocivos para a nossa saúde, e os ácaros, que não são micro-organismos, são organismos maiores que podem também estar nesse ambiente. Seguinte, eu já ouvi falar uma vez que a gente devia trocar de travesseiro muito frequentemente, porque os ácaros adoram viver em travesseiros e também nos colchões. Você sabe mais ou menos com que frequência a gente devia fazer essa troca? Ou não é bem assim, a gente pode só lavar e deixar secar no sol? Olha, eu acho que não é bem assim. Eu acho que você trocando a roupa de cama com frequência e lavando também os travesseiros eventualmente, você estaria eliminando esses organismos. Então a gente também não pode ficar assim, muito neurado com essas coisas, né? Porque afinal esses organismos fazem parte do ambiente. E nem todos eles causam também prejuízos à nossa saúde, né? O sol é um grande remédio, quem sabe, também para quem está tentando eliminar esses organismos do quarto? Com certeza, o sol e o ar fresco são coisas fantásticas, né? Então, o quarto, quanto mais escuro ele tiver, mais fechado, sem circulação de ar, você tem uma tendência maior a acumular coisas lá ruins. É lógico que o vento também traz poeira, né? Mas ele faz o ar circular, né? E o sol também é muito saudável para o quarto. Então, realmente, o sol é uma coisa boa, que é bom que o quarto seja bem iluminado, bem, né? Arejado, olha. Bem arejado. Às vezes, você não vai ter condições, de repente, bater que o sol, fazer com que o sol entre no seu quarto, mas você pode estender as cobertas, os edredons no sol por um período todos os dias. Isso já vai trazer benefícios assim incríveis para a saúde de toda a família. Márcia, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde. Ela volta aqui falando mais dicas sobre como a gente deve conviver e também eliminar alguns desses organismos que podem fazer mal à nossa saúde. Agora é hora de conversar um pouquinho sobre a falta de apetite infantil.
infantil. Esse é um assunto que amedronta e também aterroriza muitos pais e cuidadores. Meu filho não come, meu filho não consegue, eu não consigo fazer com que ele goste de coisas boas. E para isso a gente vai conversar aqui com a Milene Lanes. Tudo bem, Milene? Tudo bom. Bem-vinda ao Vida e Saúde. Obrigada. Ela que é nutricionista, por favor. Como eu disse aqui, muita gente se descabela tentando fazer com que o filho coma um pouquinho mais, coma um pouquinho melhor. E sem resultados efetivos. O que você tem visto na prática? O que tem funcionado ao longo da sua experiência, Milene? Bom, primeiro é muito importante investigar qual é a causa dessa falta de apetite, né? Então a gente tem aí 3 causas principais que a gente pode procurar entender para tratar, né, para solucionar esse problema. Então, a primeira causa pode ser realmente uma doença física, a criança pode estar passando por algum processo infeccioso, alguma doença que vai trazer essa falta de apetite. Então, essa falta de apetite só vai ser solucionada quando a doença for tratada e o acompanhamento médico é indispensável. Mas nesse caso, a falta de apetite, ela seria então temporária. A gente percebe que é um período assim, olha, eu tô percebendo que faz um pouco de tempo e meu filho tá assim. E aí, as outras causas aí a gente pode tratar com algumas outras estratégias. Uma é a neofobia, né, que a gente fala, que é a rejeição natural a tudo aquilo que é novo, né? Então, aquela história de eu nunca comi, mas eu não gosto, não quero provar. E a gente consegue, sim, tratar, solucionar esse problema através da oferta frequente do alimento. Então, os cientistas dizem que, no caso de neofobia, a gente tem que oferecer o mesmo alimento pelo menos 10 vezes, de 5 a 10 vezes, né? De maneiras diferentes. Então, é o exercício da paciência. Você ofereceu uma batata cozida, depois você vai oferecer um purê de batata, né? Depois assado, nhoque. Mas você tem que oferecer aí pelo menos umas 10 vezes até a criança realmente conseguir determinar se ela gosta ou não daquele alimento, né? Depois desse período ela vai conseguir determinar isso. Antes de você falar da terceira causa, eu queria perguntar o seguinte. Tem gente que vai ouvir o que você falou aqui, o que ela está falando aqui, e vai fazer o seguinte, vai oferecer 10 vezes o alimento seguidamente. Isso pode também causar um trauma. Sim, sim. Oferecer em diferentes oportunidades, diferentes refeições, preparadas de maneiras diferentes, para a criança reconhecer, né, aprender a reconhecer aquele alimento e ver se realmente gosta ou não. Então qual é a próxima causa? E a próxima causa é o que a gente conhece como manha, que é a vontade de chamar atenção, né? Então a criança, ela faz ali uma manha, ela quer chamar atenção, ela rejeita o alimento porque ela sabe que ela vai receber um outro alimento que para ela é de fácil aceitação, é gostoso, é um doce, é alguma coisa que para ela é muito saborosa. Então, isso sim, a gente tem que prestar muita atenção, porque isso não é uma doença, né, como a gente falou, mas pode causar uma doença, ou seja, uma criança que é alimentada com alimentos industrializados, que ela come só o que ela quer, ela pode no futuro desenvolver obesidade, ela pode desenvolver alguma doença crônica. Então, isso é muito importante de ser tratado, de ser acompanhado. Certo. Agora é o seguinte, Milene, muitas vezes a gente, na tentativa de acertar, na tentativa de fazer os nossos filhos terem hábitos mais saudáveis, a gente acaba exagerando um pouquinho e a gente, muitas vezes, eu falo por experiência própria, a gente perde a paciência. Sim. Porque às vezes a gente tem que estar oferecendo um tipo de alimento e a gente está com o tempo contado, porque a gente tem um compromisso em seguida e a criança está fazendo ou a manha ou ela não quer experimentar aquela coisa nova. Fala um pouquinho pra gente de como a gente pode lidar com isso de maneira mais saudável. Sim, porque... Emocionalmente saudável também, né? A refeição ela precisa ser um momento agradável. Se toda refeição a gente tem uma briga, né? O pai grita com a criança, se estressa, tem pai que chega a bater na criança para ela comer. Ela vai criar um trauma do momento da refeição, que é um momento muito importante. Que era para ser um momento alegre, agradável, né? Exatamente. Então a gente tem que trabalhar isso de outras maneiras. Tem muito pai que tem medo de, eu ofereci a comida, meu filho não quis comer, então eu vou dar o que ele quer para ele não passar fome. Certo, esse né? é muito comum. E a gente tem que entender que quando a criança tiver fome, ela vai comer. Então, não fique com medo assim de repente ela não comeu, então eu vou esperar um pouquinho mais, até mais tarde, porque na hora que bater a fome mesmo, ela vai comer. Tá, mas vamos fazer o seguinte, nesse caso de a criança não quis comer a refeição
E aí eu vou guardar o prato da criança e vou oferecer aquele mesmo alimento. Você oferece o mesmo alimento mais tarde. Ou eu guardo e espero até a próxima refeição e ofereço a refeição que todo mundo vai comer também de novo. Exatamente. Você pode oferecer, desde que não seja, né, o que ela quer, uma bobeira, uma besteira, mas você pode oferecer a próxima refeição com alimentos saudáveis, mas que ela entenda que ela precisa se alimentar de maneira adequada, né, não só das besteirinhas. Certo, agora eu quero saber dicas práticas, pra gente também se ligar, porque olha só, às vezes, de tudo que a Milene falou aqui, às vezes você teve a triste constatação de que o seu filho faz manha, que eu acho que é o caso mais difícil. Porque se a gente sabe que tem um problema real, a gente até, né, espera passar a doença, ou a gente oferece aquela coisa nova de maneira diferente, mas quando a gente sabe que é manha, eu, pelo menos, tenho dificuldade de lidar com isso, porque a gente vai ter que trabalhar de uma maneira, assim, muito inteligente. Sim. Precisamos ser firmes, mas, ao mesmo tempo, não pegar aquele extremo de não gritar, dá pra traumatizar. de traumatizar a criança. Então, algumas maneiras que vão ajudar a solucionar esse problema é evitar com que a criança fique beliscando o dia inteiro, né? Então, a partir dos 2 anos, a criança já faz parte realmente do hábito alimentar da família, com os mesmos horários de refeição, tá? Então, é muito importante com que ela se adapte e, às vezes, o pai, quando ele está na transição, né, de tirar a mamadeira, às vezes ele não tira e passa várias horas do dia também ainda com a mamadeira. Isso vai afetar o horário das refeições principais. É importante a gente entender isso e não deixar ele beliscar várias vezes no dia. Então, olha, ela deu uma dica, mas que na verdade são 2. Nada de beliscar entre as refeições, isso inclui mamadeira. Sim, exatamente. Outra dica muito importante é você sempre incluir alimentos coloridos, porque isso atrai a atenção da criança e isso ajuda com que ele se acostume a consumir os alimentos mais saudáveis. Isso é muito importante. Outra questão muito importante é que o pai seja o exemplo, né? A gente sempre bate muito nessa tecla. Tem gente que fala assim, olha, meu filho só quer comer salgadinho, eu não sei mais o que eu faço. E aí a minha pergunta é, e você compra o salgadinho? Porque se tem em casa, obviamente que a criança vai direto na despensa. Exato. Além de que as escolhas alimentares, né, os hábitos alimentares, eles começam no momento que você está no mercado, escolher o que você vai ter em casa ou não, isso é muito importante. Se ele não comer ali a refeição, ele também não vai ter outra coisa para beliscar em casa, né? E também o pai ser o exemplo, ele comer junto, não é eu comer aqui uma maçã, eu querer que meu filho coma uma maçã, mas estou comendo a batata frita, eu estou comendo salgadinho, então tudo isso a gente tem que pesar nesse momento. E o pai é o principal exemplo, ele tem que contribuir também para essa mudança de hábito. Tá certo, olha aí, muitas dicas interessantes para você que luta aí para ter uma alimentação saudável também do seu pequeno, da sua pequena. E eu quero agradecer a Milene pela participação aqui com a gente, viu? Obrigada. Vamos para o intervalo, na volta você confere aqui comigo um problema bastante comum e que tem tratamento, tem prevenção, que é a plagiocefalia posicional, a famosa cabeça torta nas criancinhas. Depois do intervalo a gente aprende um pouquinho mais sobre esse assunto.